Olá, eu sou a Grace Mulatti, sou cirurgiã vascular. Bem-vinda ao meu canal. Se inscreva e acompanhe as notícias de cirurgia vascular por aqui. Você sabe qual a diferença entre aneurisma e dissecção de aorta? As doenças da aorta podem ser misteriosas, mas é importante a gente entender a diferença entre aneurisma e dissecção. Não são a mesma doença e às vezes é difícil até explicar para o aluno na faculdade de medicina, mas eu vou trazer da melhor forma possível para vocês. Então, os aneurismas da aorta são fraquezas de todas as paredes. A aorta é composta por 3 camadas, sendo que tem uma parede interna, a parede do meio, que é a média, onde você tem bastante elástico e músculo, e tem uma parede externa de revestimento. Pois bem, quando você tem um aneurisma da aorta, as 3 paredes acompanham a fraqueza, então você tem uma dilatação. É como se fosse um encanamento e que você tivesse uma bolha nesse encanamento. Ele está frágil, ele pode dilatar somente um lado, e aí é aneurisma sacular, ou ele pode dilatar por inteiro, e aí é um aneurisma fusiforme, que são os mais comuns na aorta. Já a dissecção é um fenômeno totalmente diferente, e você vai entender por que eu expliquei que tem 3 camadas na aorta. Na dissecção ocorre uma ruptura da camada interna, e também há uma rachadura da camada média, que é a segunda camada de dentro para fora. O sangue, caprichosamente, então, está dentro da aorta, encontra um caminho entre a segunda e a terceira camada para fazer o que a gente chama comumente de um cano de espingarda. Essa divisão de fluxo entre 2 encanamentos dentro da aorta faz com que haja uma distribuição muitas vezes assimétrica para os órgãos. Então, um órgão que está recebendo o sangue completo, que vem das camadas totais, pode ter mais perfusão do que aquele que recebe o sangue da camada dissecada. E isso que é o grande complicador dessa doença de dissecção. Além disso, a camada externa, que fica mais frágil por ter menos camadas, pode ficar propícia à degeneração num aneurisma. E muitas vezes é isso que a gente chamaria antigamente de aneurisma dissecante. Então, na verdade, não é a mesma doença, mas a dissecção no estágio crônico pode até apresentar uma dilatação de sua parede mais frágil, como um aneurisma. Alguns fatores de risco são iguais para as duas doenças, por exemplo, hipertensão e tabagismo. Hipertensão e tabagismo machucam muito a parede da aorta, tanto para degenerar num aneurisma quanto para romper numa dissecção. Contudo, existem outras doenças que atuam para uma ou para outra doença, e você vai ter principalmente aquelas doenças genéticas atuando para levar para um ou outro caminho. Se você tem vontade de conhecer mais sobre as doenças da aorta, não deixe de dar suas sugestões aqui no canal e me conta também se você entendeu a diferença entre aneurisma e dissecção. Até o próximo vídeo.